Vamos agora falar exatamente de modularização e implementação. Então você está vendo a ideia aqui nesse diagrama, que a proposta é exatamente essa. Olha, eu separar o meu programa, ou seja, eu quebrar o meu grande programa primeiro num programa principal e depois eu posso ter vários módulos. Eu tenho um módulo 1 que lá dentro tem várias funções. Aqui tem só duas, mas posso ter várias funções. Isso aqui seria um TAD que o meu programa principal está usando. Depois eu posso ter outro módulo, que seria outro TAD, com as suas funções e o meu programa usando. Ou seja, o conceito aqui é sempre fazer com que o seu programa principal fique isolado dos módulos que ele precisa. E cada módulo desse seja criado como sendo um TAD exatamente para fazer o quê? Organizar o seu programa por meio dessa modularização. Então vamos ver isso. Nós já vimos que o TAD ele é um conceito. Então, não tem uma imposição de como você vai implementar. Cada linguagem vai ter seus próprios padrões e você vai ter que ver como é que naquela linguagem você vai implementar um TAD. Bom, então eu sei também que o TAD, o que ele precisa? Ele é a definição de um tipo de dado, né, com a sua representação e as operações numa única unidade lá. Eu quero fazer aquela composição. Então eu sei também que essa representação tem que ocultar detalhes. Nós frisamos isso bem. Eu não preciso ficar sabendo como é que a operação foi implementada. Eu preciso saber só quais são as operações disponíveis e o que eu tenho que fazer para executá-las. Ou seja, quais são os parâmetros que eu tenho que passar, o que eu vou receber de volta, o que eu preciso testar e assim por diante. Bom, como na nossa disciplina a linguagem adotada é a C, nós vamos ver aqui, né, toda a ideia da implementação do TAD em C, que nós já vimos aí na sessão anterior. Bom, então, como eu já havia falado, o TAD em C você separa em dois arquivos. Um que eu vou chamar, vamos supor, TAD.h. Claro que TAD aqui é o nome que você der para o seu tipo abstrato de dados. No nosso caso lá anterior era ponto. Então, ponto.h, para dizer que é o header, né, que é o arquivo de cabeçalho. E o TAD.c, no nosso caso seria o ponto.c, para dizer, eu estou trabalhando aqui com um ponto. Nós vamos ver logo à frente esse exemplo novamente, para ficar bem claro isso. Então, na linguagem C, o ponto H já é um padrão dela. Ela já assume que quando você dá um nome ponto H para um arquivo, você lá dentro vai ter protótipos das rotinas. O que é o protótipo? É o cabeçalho dela, a declaração dela, sem o código que implementa. Então, você pode ter os protótipos das rotinas, que são os procedimentos e as funções. Procedimentos para C é tudo aquilo que volta void, quer dizer, não volta nada, e as funções voltam tipos, né? Aí você vai ter os próprios tipos, os ponteiros, os dados que você declarar, e tudo que você declara ali no ponto H, ele é global. Então, qualquer usuário que usar o seu TAD, ele vai ter acesso àqueles tipos, aquelas variáveis, aqueles ponteiros que você declarar, tudo que você declarar ali dentro. Por quê? Porque o ponto H, ele é visível para todo mundo. Então, nesse arquivo, você tem uma interface visível para o cliente. Qualquer coisa que você colocar lá, o seu main.c, quando você for criar ele, o seu cliente for criar o main.c dele, ele vai poder usar, né? E é essa que é a vantagem de ter a biblioteca. Aí, o que você implementou no ponto C, aí sim, você vai ter lá todos os mesmos códigos e as implementações deles. Então, o que eu declarei lá no ponto H, eu preciso implementar. Só que o que você coloca aqui fica invisível para o cliente. Então, o cliente não consegue ter acesso ao código exatamente. Ele só precisa usar o nome da função, os parâmetros, e ele não consegue ter aqui o código da função. Vai ficar indefinido vai ficar invisível naquele arquivo ali. Tá.
Então é dessa maneira que você separa. O conceito é esse, né, que é a definição e tudo que está lá no ponto H, e a implementação. E é essa separação que nós vamos falar exatamente de modularização. Você consegue criar módulos, códigos que estão lá empacotados, né, exatamente aquela ideia de caixa preta, em que eu entrego para o usuário e ele só faz uso das funções que eu entreguei, do que eu coloquei lá como tipo de dado. Então o TAD, ele tem essa interface, que aqui está representado, né, por um cubo aí. Então você tem lá um cubo e você só vê a face dele, as faces. Você não consegue ver o que tem lá dentro. Lá dentro estão as implementações. Você só consegue ver o que está escrito aí, o que é visível nessa face, que é o que você colocou no ponto H. Então o que está no ponto H você vê aí fora, nessas faces do cubo. O que está na implementação, que é o ponto C, você não vê. Então, quando você faz isso, né, você cria exatamente essa interface. Agora, cuidado que a palavra interface, ela também tem outros significados na computação em outras áreas. Por exemplo, a interface ou, né, uma interface textual, quando você está lá usando um programa e você tem a manipulação, né, a interface que você faz com ele é por meio de texto. Né? Os ambientes gráficos, né, como Linux, como Windows, eu tenho uma interface gráfica. Né? Há uma interface natural, quando eu, por exemplo, consigo ter um sistema que eu interajo com ele por voz. Mas aqui não. A nossa ideia da palavra interface aqui é exatamente para você saber o que eu vou conseguir acessar, o que eu vou conseguir ver como usuário e o que eu não vou conseguir ver. E eu só vejo o que foi declarado lá no ponto H, porque o ponto H é a interface da minha biblioteca, do meu TAD. Né? Então, quando eu fizer isso aqui, eu declarei uma função lá, int fatorial factorial, você passa o n, isso aqui está lá na área de interface, lá no ponto H. Então o usuário vai poder ver essa swap, vai poder ver qualquer coisa que eu declarar aqui. Então, tudo que eu declaro no ponto H vai ser global, vai ser visível, vai estar na interface e vai ser acessível, por exemplo, quando o meu usuário construiu o ponto main dele e ele precisar usar aquela função, aquele tipo de dado. Na interface, como a gente falou, você pode declarar variáveis de qualquer tipo, do tipo ponteiro, tudo bem, não tem problema. Posso declarar variáveis de maneira geral lá e tipos. Então vamos retornar para o nosso exemplo, né? Agora fazendo essa abordagem, vamos separar, vamos criar o TAD nós escrevemos, mas agora vamos dar um formato correto para ele, separando as suas partes. Então o que eu vou ter? Eu vou redefinir aquilo que eu fiz lá, separando. No TAD.h, que no nosso caso é o ponto.h, eu vou ter os protótipos, os tipos ponteiros e os dados globais. E aí eu vou definir um TAD.c, que vai ser o ponto.c, para ter o que? A implementação. E aí o cliente pode usar isso no main dele. Então olha como é que fica o nosso ponto.h, que é a minha implementação. Então eu teria aqui a declaração da estrutura, eu teria todas as funções, faltou aqui a declaração da estrutura toda, né? Então considere que aqui ainda tem o x e o y, não só o type def struct, mas eu teria que colocar todo ele aqui se eu quiser que ele seja visível, né? Então se eu quiser que ele seja visível, toda a estrutura eu coloco aqui. Se eu não quiser que ele seja visível, eu poderia colocar só lá na implementação. Então eu vim aqui e deixei nesse caso, né, lá na struct ponto, né, coloquei aqui, por quê? Porque eu estou dizendo que no ponto C que eu vou declarar como é que é a estrutura do meu ponto. Então eu poderia ter colocado aqui, como eu falei? Sim, poderia. Ele seria visível porque ele está no ponto H. Não, eu não quero que seja visível. Eu quero que o meu usuário só saiba do ponto com P maiúsculo. Então eu vou colocar
ele aqui no arquivo .c, ó, aqui já é o ponto .c, por isso que ele tem o include .h, porque ele está dizendo que, ó, eu estou incluindo essas declarações todas aqui. E estou definindo que essa estrutura, não é, que foi referenciada aqui, vai estar declarada nesse momento. Então, o usuário não vai ter acesso a como é essa estrutura, do ponto iniciado com P minúsculo, só a ponto com P maiúsculo. Bom, então isso aqui é o meu ponto C. E aqui eu vou colocar todo o código de implementação das rotinas. Claro que como no slide não cabe todo aqui, eu fui colocando os códigos que nós já discutimos aqui. Então é a continuação. Então eu coloco o cria, eu coloco o libera, coloco o acessa. Tudo isso aqui está no arquivo chamado .c, porque é a implementação daquelas outras rotinas que foram declaradas, né? Terminei. Tá tudo aqui, coloquei todas as funções, agora eu tenho o quê? O meu main. Aí eu pego, construo num outro arquivo o meu código principal e ele chama, né, esse código de cada uma daquelas funções para criar um ponto, para poder calcular a distância, para manipular, né? Então, é dessa maneira que você vai manipular, não é, usando o TAD. Depois eu vou fazer uma aula à parte, tendo um exemplo de implementação disso. Sigam aí, vai ser a aula seguinte a essa. Bom, proponho aí alguns exercícios para que vocês trabalhem e tentem exatamente colocar TADs em funcionamento. Num primeiro exercício, eu só estendo. Ao invés de você pensar agora num ponto em 2 dimensões, pense num objeto de 3 dimensões. Então, imagine que você quer implementar em C um TAD para representar um cubo. Então, você quer criar uma biblioteca que a pessoa tenha lá um cubo modelado. Então, você tem que ter funções para criar o cubo, para destruir o cubo, para retornar qual que é o comprimento da aresta dele, qual é o perímetro, qual é a área da face, qual é a área total, enfim, funções, volume e assim por diante. Então, eu quero que você imagine você modelando aí um cubo completamente. Claro que às vezes você vai ter que voltar lá na geometria para poder pegar quais são as fórmulas que precisam ser usadas, né? Então aqui eu mostro o exemplo, né? Nesse primeiro exercício aí está toda a descrição, olha lá, o cubo.h passa pelas funções no cubo.c, vai implementando cada uma dessas funções, similarmente ao que a gente fez com o ponto. Aí você vai criando cada uma dessas funções, área da face, área total, volume, diagonal do cubo, e aí você chega no corpo principal. Eu quero usar essa biblioteca, eu quero usar esse TAD. Aí simplesmente você foi lá, declara cubo.h. Quando você compilar a própria linguagem, já sabe que .h, né, se trata de arquivos de cabeçalho, arquivos de header, e aí você vai poder usar variável cubo, asterisco cubo. Você fala, mas como é que ele sabe o que é cubo? Eu declarei lá no .h. Aí eu posso chamar as funções, como por exemplo, cubo acessa, porque ela está declarada lá. Lembra que o .h não é a interface? Então tudo isso aqui eu enxergo porque está na interface, né? Esse é um exemplo. Depois você pode falar, bom, fiz isso, agora eu vou pensar em outros objetos do mundo 3D, né? Do mundo tridimensional. Eu posso pensar em implementar agora um cilindro reto. Você vai ver que vai ser muito similar ao que você fez. Depois eu posso falar, não, vou começar a implementar outras, como por exemplo, uma esfera. Imagine, você poderia ir criando bibliotecas variadas com TADs, implementando diversos sólidos, por exemplo, né? Vamos pensar em outro tipo de coisa.
a linguagem C, ela não tem um tipo de dado já intrínseco a ela para representar números naturais. Você sabe que você lá tem uma variável inteira, mas você não tem um conjunto de números. Então imagine, você fala, não, eu vou criar um novo tipo de dado que eu vou chamar de numerical set, um conjunto numérico, ou natural set, um conjunto de números naturais. Aí você pode fazer isso por meio de um TAD. Então você vai pensar, não, eu vou criar um conjunto, no começo ele está vazio, depois eu posso fazer uma inclusão de um elemento no conjunto, eu posso excluir, eu posso testar se um elemento está ou não no conjunto, eu posso testar se o conjunto está vazio e vou criando funções. Me dá o maior elemento, me dá o menor, reúne dois conjuntos, né? E assim por diante. Retorna o número de elementos, compara se os dois são idênticos, fala se um subconjunto, se um conjunto é subconjunto de outro. Imagina, você pode criar uma biblioteca aí gigantesca, com, sei lá, dezenas de funções, todas elas para tratar conjuntos de números naturais. E aí um usuário que não conheça, não saiba disso, poderia exatamente, você programa em C? Programa. Nossa, você tem uma biblioteca aí de números naturais? Tenho. Está aqui a minha biblioteca, eu vou fornecer ela para você e você vai poder usar com todas essas funções aí já implementadas, né? Mais um exemplo, você pode pensar agora em implementar alguma coisa que manipule datas, né? Então você pensar, não, o que eu poderia ter manipulando datas? Você pode criar uma data, você pode adicionar tantos dias a uma data, subtrair, pensar também que dentro dessa data poderia ter horas, você falar, não, eu vou manipular data e hora, então a pessoa pode somar um tanto de horas, subtrair, você pode dar 2 dias lá e pensar, qual é o número de dias que tem entre o dia 31 de dezembro de 2023 e o dia 9 de fevereiro de 2023. Quantos dias se passaram entre essas datas? E assim por diante. Pense nessas. Quais seriam as funções de inicialização? Quais funções que você teria como convenientes para quem está querendo uma biblioteca de datas, né? Então, tudo isso aí, claro que você vai ter que se basear nas referências aí da disciplina para que você consiga ir implementando, consiga ir criando essas funções, né? E, portanto, implementando todas essas atividades aí que participaram do exercício. Tem aí sempre a nossa relação, né, de alguns dos livros que são citados na nossa referência bibliográfica. Você pode usar, como eu já falei, em sala, qualquer um, você pode escolher outros. Aí é só para dar um subsídio para você. E, como sempre, para que você que tem interesse queira ampliar o conhecimento a respeito disso, né, eu sempre coloco lá vídeos como esse que estará lá. Você também encontra vídeos na web, né, principalmente no YouTube. Você sempre tem aí textos que você encontra, códigos, né, vários sites que tratam de estruturas de dados. Então, eu acho interessante que você assista outros vídeos, que você leia outros materiais, porque, por comparação, às vezes você descobre também uma outra maneira de um outro professor, de uma outra pessoa, que você consiga compreender melhor ou aprofundar o seu conhecimento. Isso é muito interessante, faça isso, né? É bom que você aprende de uma maneira muito mais intensa, de maneira mais profunda. Então, se você puder, é interessante que você faça isso. Também busque outras referências, assista outras aulas, né? E, como sempre, eu termino brincando aí, né, do Mark Kostabi, esse artista plástico, né? Hoje é exatamente Sunday, estou gravando a aula num domingo, então temos aí só uma obra dele para você também dar uma olhadinha, pensar o que você acha. Então, vamos lá e use então esses vídeos, se precisar assista mais de uma vez, e até a nossa próxima aula presencial.